Record. Tá bom. Geralmente ele começa automático, né? A gravar, mas tudo bem. Pelo menos a gente não gravou nossa conversa besta que a gente teve até agora. Então eu vou compartilhar a tela com vocês, tá bom, galera? Então vamos lá, ó. Vamos abrir nossos slides. Então, continuamos aí no nosso setor de Química 1. E hoje a gente vai introduzir a termoquímica. É a química do amor. Estamos nas aulas 23 e 24, portanto, então são as últimas aulas do caderno 2, tá, queridos? E aí a gente vai, na verdade, hoje, cara, é só mais para a gente ver o que a gente vai estudar, pegar alguns conceitos iniciais. E você sabe, né, gente, aqui dentro da física-química, né, ou da físico-química, a gente tem bastante essa parte de cálculo, né? E hoje a gente não vai fazer muito cálculo, né? Então é mais definição mesmo. Eu sei que vocês têm muita dificuldade quando vai falar o que é entalpia, por exemplo, né? Acaba sendo conceitos que fica um pouquinho confuso na cabeça de vocês, tá? Então hoje a gente vai introduzir o assunto e a gente vai falar com vocês sobre, na verdade, algumas coisas que você tem que saber antes de começar a estudar físico-química. Travou aí para vocês, não? Tá travando um pouquinho sua câmera, mas a voz tá normal até agora. De boa, porque mostrou aqui que minha conexão estava ruim. Mas beleza. Bom, então vamos lá, gente. Tem mais gente entrando. Então, primeira coisa, ó. A gente vai falar de termoquímica, a gente vai falar de energia, tá? Então, em que parte da química isso está encaixado? Então, vamos lembrar lá da primeira aula, lembro que eu conversei com vocês, que a química era o estudo da matéria. Não sei se vocês lembram, né? Até a gente brincou que tudo na nossa volta era matéria, né? E que se você estivesse vendo alguma coisa que não era matéria do seu lado, nós, né? Vazava, né? Porque coisa boa não era, né? E aí a gente lembra que a gente tem 3 frentes para estudar isso aí, né? A primeira delas, que vocês veem mais com o Márcio lá, é a composição da matéria. Então, lá com o Márcio, vocês estão vendo a parte de atomística, né? Então, o que é atomística? Você estuda como são os átomos, como são as ligações químicas, as forças intermoleculares, né? Então, essa composição da matéria, tá? Aí a gente estuda também as transformações da matéria, né? Lembrando, né, gente? Quais eram os tipos de transformação que eu podia ter? A transformação física e a química, né? Transformação física era quando você não mudava a natureza da substância, não mudava a substância. Então, por exemplo, uma mudança de estado físico, né? Uma mudança de estado físico, você, na verdade, muda ali a agitação das moléculas, né? Mas, por exemplo, a água em estado líquido e a água em estado gasoso tem a mesma forma, né? Então, é a mesma substância, certo? E também temos as transformações químicas, que a gente chama também de reações químicas, né? Que é o quê? Que é quando você muda a substância. Tudo bem? Legal. E aí, por último, a última frente é a energia envolvida nessas transformações. Bom, isso aí estava faltando até agora, né? Então, aqui na termoquímica, é o que a gente vai estudar. Então, joinha aqui para essa parte da química. Tudo bem, gente? Dá um likezinho aí. Então, ó, o que acontece? A gente vai precisar considerar que nessas transformações, sejam elas físicas, sejam elas químicas, a gente tem uma troca de energia, certo? Então, essa troca de energia que vai acontecer vai ocasionar o quê? Uma liberação ou uma absorção de energia, certo? No caso aqui, a gente vai falar em energia como calor, tá? Mas aí a gente já vai entender isso melhor, tá? Então, ó, as nossas reações químicas, elas podem liberar ou absorver calor, tudo bem? E é essa quantidade de calor, né, que a gente vai estudar aqui na termoquímica, beleza? Então, a gente vai estudar como que isso é liberado,
a gente vai estudar a quantidade de calor que entra, quantidade de calor que sai, certo? Então, é isso. Então, ó, vou colocar uns exemplos aqui, ó. Essa transformação aí que está acontecendo na figura é uma ebulição da água, né, gente? Ela é uma transformação física ou química? Alguém fala comigo. Física. Física, certo? Por quê? Porque eu estou passando a água do estado líquido para o gasoso, né? Obrigado por me deixar falando sozinho. Então, ó, a ebulição da água, ela é uma transformação que absorve calor, tá vendo? Eu estou dando calor para ela ali através da chama, né? Legal. E essa daqui, ó, reação de combustão. Então, eu estou queimando alguma coisa ali. Se colocar a mãozinha ali perto do fogo, você vai ver que está quente. Por quê? Porque está liberando calor, né? Legal. Mais uma, ó. A fotossíntese. A reação de fotossíntese, alô, Ricardo Rosa. Ela acontece se você não tiver a luz solar, se você não tiver aquela energia que o sol está dando? Não, de forma nenhuma. Tudo bem? Então, é uma reação ali, uma transformação química que ela absorve calor. Legal? Bom, então, do que a gente está falando aqui, né? A gente está falando da termoquímica, é o estudo das quantidades de calor absorvidas ou liberadas nas reações. Bem? Então, lembrando, tá, gente? Pode ser também que apareçam quantidades de calor para transformações físicas, né? Então, por exemplo, será que o cara pode falar para você calcular a quantidade de energia necessária ali na ebulição da água? Pode. Inclusive, aí você pode fazer até um paralelo com a física, né? Então, é muito comum você ter questões interdisciplinares envolvendo termoquímica e calorimetria, lá da física. Tudo bem? Então, por exemplo, ao invés de calcular o ΔH lá, a variação de calor, de entalpia, pela forma química, o cara pede para você fazer aquela equaçãozinha lá do Q igual a MC delta teta, sei lá, ou Q igual a ML, né? Que seria o calor latente, né? Então, fica bastante ligado nisso daí, né? Principalmente para quem vai fazer aí provas complicadíssimas de segunda fase, tá? Dissertativas. Bom, gente, já estou falando demais, então eu vou definir calor. Então, você vai ver, essa aula é assim, ó, definição é essa, definição é aquela, tá? Você viu que eu coloquei ali, tópico 1, definições, ele é quase a aula inteira, né? Por quê? Porque a gente vai definir muita coisa, né? Bom, então, ó, calor, gente. Primeira coisa que eu quero definir é calor. Calor é a energia que flui de um corpo de maior temperatura para um de menor temperatura. Por que que isso acontece? Porque o corpo de maior temperatura, ele tem mais agitação das moléculas, certo? E o corpo de menor temperatura tem menos. Então, o que começa a acontecer? Essas moléculas começam a se chocar, né? E aí você começa a ter uma transferência dessa energia cinética, né? Lembrando que a temperatura, gente, ela é uma energia cinética média, né? Para a agitação das moléculas. Então, é um grau de agitação das moléculas, né? Bom, então se eu tiver um corpo qualquer aqui, ó, de 70 graus Celsius e outro de 20 graus Celsius, tudo bem? Da onde que vai fluir o calor para onde? Do de 70 para o de 20. Tudo bem? Tá claro isso aí para vocês, gente? Então, sempre do corpo de maior temperatura para o de menor. Legal? Um exemplo, né? Por exemplo, quando você toca em uma superfície que está quente. Quando você toca em uma superfície que está quente, você sente quente. Por quê? Porque aquele corpo de maior temperatura, ele está transferindo calor para você, né? Agora, quando você toca numa superfície gelada, tenta tocar, por exemplo, sei lá, num vidro. Geralmente ele está numa temperatura menor do que a sua, né? Ou numa pia de mármore. O que você vai sentir? Você vai sentir gelado. Por quê? Porque o calor da sua mão está passando lá para aquele corpo de menor temperatura. Tudo bem? Então, gente, cuidado com esse negócio de temperatura baixa. Ó, a temperatura baixa, ela é uma falta de calor, né? Tudo bem? Então, a ausência de calor dá temperaturas baixas, certo?
Só cuidado com essa definição, tá? Com essa diferença entre calor e temperatura, tá? Temperatura você mede, né? Então, por exemplo, vamos supor que você tenha 1 litro de água a 100 graus Celsius e outro pote com 2 litros de água também a 100 graus Celsius. Eles têm a mesma quantidade de energia térmica, de calor, de energia cinética? Não. Por quê? Porque aquele mesmo grau de agitação que tem aqui nesse pote de 1 litro de água tem no grau de agitação de cada molécula aqui desse pote de 2 litros. Só que aqui tem mais moléculas, então aqui tem mais energia. Tudo bem? Claro que você não vai fazer isso, tá? Mas eu estou dando uma hipótese. Vamos supor que você ferva 1 litro de água e ferva 2 litros de água. Duas panelas assim, uma do lado da outra. Você enfia a mão nas duas. Qual mão que vai destruir mais? Aqui está na panela de 2 litros. Vamos supor que você fique lá até a sua mão derreter. Claro, não faça isso em casa, tá? Bonitinho. Vai falar assim, o professor Ricardo Credo falou para eu colocar a mão na água fervendo. Claro que não, né? Mas, enfim, gente. Se você deixar a sua mão lá de 1 litro, claro, você vai destruir sua mão. Agora, esse aqui de 2 litros, ele tem mais calor para te oferecer, né? Digamos assim. Então, você vai destruir mais a sua mão ainda, né? Então, é um exemplo besta, né? Mas, enfim. Bom, então, gente, seguinte. Sabendo disso, a gente vai agora definir outra coisa. Aliás, desculpa, antes de definir, vamos fazer um exercício. Tem 2 exercícios aqui que eu quero fazer da aula, que eles, na verdade, definem o que é calor, né? Se você sabe o que é uma transferência de calor. Então, assim, eu não olhei direito, mas acredito que esses exercícios tenham sido tirados até da prova de física, da UFMG aí, ó. Então, aqui, ó, ele falou assim, ó. Uma certa quantidade de água é colocada em um congelador cuja temperatura é menos 20. Então, você está lá na temperatura de menos 20. Quando ele atinge o equilíbrio térmico com o congelador, qual que é a temperatura daquela água que virou gelo, é lógico, né? Menos 20. Tudo bem? Legal. Aí ele está falando assim, ó. Após estar formado em equilíbrio térmico com o congelador, o gelo é transferido para outro congelador cuja temperatura é menos 5. Então, você tem gelo a menos 20. E aí, depois você coloca ele num congelador a menos 5. Ou seja, ele vai atingir um equilíbrio térmico com aquele congelador de menos 5 graus. Certo? Ou seja, vou aumentar a temperatura de menos 20 para menos 5. Concorda? Legal. Aí ele está falando assim, ó. É correto afirmar que do momento em que é transferido para o segundo congelador até atingir o equilíbrio térmico, o gelo se funde. Ó, a temperatura de fusão do gelo é menos 5 graus? Não. 0, né? Então, não se funde. Tudo bem? Agora, esse gelo, ele transfere calor para o congelador? Não. Não, no caso seria o inverso. O congelador vai transferir Isso, calor. o congelador é o universo. Então, gente, não. Por quê? Porque o gelo ele está a uma temperatura menor do que o congelador. Então, a transferência de calor não é da maior temperatura para menor. Então, não, certo? Agora, ele se aquece. Sim. Por quê? Porque se eu estou indo de menos 20 para menos 5, minha temperatura aumentou, certo? Então, se aumentou, quer dizer que eu estou me aquecendo. Bem? Permanece na mesma temperatura inicial é ridículo, né? Então, não vou nem comentar. Tá bom? Mais uma. Questão 3. Ó, quando você sai molhado num local aberto, não sei se você já teve essa impressão, né? Quando você sai da piscina. Tomou um banho de piscina lá, saiu da piscina. Não fica gelado pra caralho? O que está acontecendo ali? Né? Então, vamos lá. Ó. Mesmo em dias quentes, sente-se uma sensação de frio. Esse fenômeno está relacionado com a evaporação da água, que no caso está em contato com o corpo humano. Essa sensação de frio explica-se corretamente pelo fato que a evaporação da água. Gente,
a evaporação da água é um processo que absorve calor ou retira calor? Ou libera calor? Absorve. Absorve, certo? Aquela água que está no estado líquido na sua pele, ela precisa de mais calor para fazer o quê? Para se tornar um vapor, tornar um gás, certo? Então, ela é um processo endotérmico que a gente fala. Endotérmico, daqui a pouco a gente vai ver o que são reações endotérmicas. Endotérmico quer dizer que absorve calor. Então, ó, ele falou assim, ó, é um processo endotérmico que cede calor ao corpo? Não. Processo endotérmico que retira calor do corpo? Sim. Aquela água que está ali, ela rouba calor do seu corpo. Então, a sensação do frio é que você está perdendo calor, né? Então, tá certo. E as outras está falando que é um processo exotérmico, já não é. Tudo bem, gente? Beleza mesmo? Eu costumo dizer que endotérmico quer dizer dentro, né? Você já foi no endocrinologista? Endocrinologista é o cara que cuida lá da parte que é dentro das veias, né? As suas glândulas, né? Sobre os seus hormônios, né? E o que é exo? Esse prefixo exo, ele quer dizer fora, né? Aguenta aí, David, que eu já falo com você. Exo quer dizer fora. Por quê? Ó, pensa, o que é uma pessoa que foi exonerada de um cargo? Exo quer dizer o quê? Ó, mandado embora. Por exemplo, uma pessoa expulsa. Mandou embora, né? Exilado. É outra palavra que começa com exe, que é mandar embora, né? Então, exilado, a pessoa que é exilada de um país, ela é mandada embora daquele país, né? Então, o resumo é, ex-bom é ex que vai embora, né? Sacou? David, fala aí, mano. Professor, nessa questão a gente analisou o corpo e a água, certo? Mas Certo. e o ar em volta? Qual que é a interação desses três corpos? O que acontece? Tipo, Boa qual é a pergunta, dinâmica cara. das três? O que acontece? Ele está falando de dias quentes, né? Então, num Não, dia sim, mas quente... Oi? uhum. É que se fosse considerar que a temperatura é fria, por exemplo, do Se a ambiente. temperatura é fria, da mesma forma, cara, o seu corpo tem uma temperatura alta, de aí 36, 37 graus, né? Então, a água, ela não está numa temperatura maior do que isso, certo? Então, ela vai roubar calor do seu corpo, de qualquer forma. Não interessa se o dia está frio ou se o dia está quente, né? Se o dia estiver frio, por que você sente mais frio? Porque o próprio ar atmosférico também rouba calor do seu corpo, entendeu? Tudo bem? Então, quando você sai no frio, o que acontece? Por exemplo, está nevando lá fora. Você sai. O que acontece? Aquele ar lá fora está frio. Então, a sua temperatura corporal sendo maior do que a do ar, o ar vai roubar o calor do seu corpo, né? Por que a gente vestindo um casaco, a gente não sente mais frio? Porque a gente bloqueia aquele processo de transferência de calor com um isolante térmico. Tudo bem? Por isso que a gente colocando um casaco, a gente não perde o calor, não sente o frio. Tudo bem? Ok, obrigado, professor. Nada, maninho. Então vamos lá, ó. Agora a gente vai definir a entalpia. Muita calma nessa hora, tá, gente? Porque muita gente aqui, a gente acaba falando, e no dia a dia, a gente acaba falando como se entalpia e calor fossem a mesma coisa. Na prática, vai acabar sendo, tá? Mas, na teoria, tem uma diferença, e tem uma diferença brutal aí entre os dois, tá? Ó, o calor, ele era só aquela energia térmica, certo? A energia cinética ali que a gente tinha, média de agitação daquelas moléculas. Agora, a entalpia, ela é a energia total, global, de um sistema. Muita calma. Quais são os dois tipos de energia fundamentais da natureza? Alô, professores de física. Energia cinética e energia potencial. Tudo bem? Cinética tem a ver com movimento. E a energia potencial tem a ver com alguma energia que você pode transformar em trabalho, né? A entalpia ela vai englobar as duas coisas. Tudo bem? Então, gente, essa energia
de entalpia, ela pode ser transformada em trabalho, pode ser transformada em calor, tudo bem? Energia térmica, né? E ela pode ser transformada em outros tipos de energia, por exemplo, energia luminosa ou energia sonora, que também é um trabalho, né? Trabalho ali para fazer o som, né? Então, gente, presta muita atenção agora, ó. Essa energia, ela pode ser absorvida ou liberada de várias formas, certo? Por quê? Porque é uma energia, né? Energia não se define, na verdade, muito energia, né? Mas ela tem várias formas de energia, né? Então, você transforma energia. No caso da entalpia, ó, a gente pode dar como um exemplo isso daqui, ó. Uma explosão. Gente, a explosão, a gente vai tratar várias reações, por exemplo, de combustão aqui. Ela libera a energia só na forma térmica? Coloquei até um videozinho aqui, ó, para vocês observarem em câmera lenta uma explosão, tá? Então vamos ver o que é uma explosão, gente, ó. Ó, dá uma olhada. Vocês estão vendo aí? Gente, é claro, se a pessoa estiver lá perto, ela vai se queimar. Por quê? Porque tem energia térmica ali. Agora, foi só a energia térmica que aquela explosão ali liberou? Não, tem várias coisas. A primeira delas é uma energia que é luminosa. Você não viu um clarão? Então quer dizer que eu estou fazendo energia de uma forma luminosa. Tudo bem? Segundo, tá vendo que em volta aí da bolha, ele meio que parece que tem uma bolha de ar assim, ó, saindo fora? Então eu estou deslocando o ar. Tudo bem? Eu estou deslocando aquele gás. Ou seja, é trabalho. Trabalho, que é energia vezes deslocamento, não é? Força vezes deslocamento. Então a gente tem o quê? Um trabalho, que é energia, para que você faça essa bolha aí, né? Terceiro, tem uma energia luminosa também. Aliás, luminosa não, sonora também. Quando explode alguma coisa, faz um barulho, não faz? Então, gente, a entalpia, ela é todos esses tipos de energia. Tudo bem? Quando a gente estuda no ensino superior, a gente precisa considerar todas essas energias, né? Agora, para o ensino médio, a gente é legal pra caralho. Por quê? Porque a gente vai simplificar para você. Então, gente, ao invés de considerar todos esses tipos de energia, você vai considerar uma condição muito especial, que é a seguinte: a pressão constante. Tudo bem? Então, em que condição que você pode considerar uma pressão constante? Quando você tem um ambiente aberto. Por quê? Porque em um ambiente aberto, vamos supor que você esteja ao nível do mar, tá? Quanto que é a pressão ao nível do mar? 1 atm. Concorda comigo? Legal. E aí, o que vai acontecer? Você vai explodir ali, certo? Você vai ter ali uma certa mudança, só que ela vai ser momentânea, né? E aí, a pressão em volta, ela vai continuar a mesma. Beleza? Nossa, estranho, gente. Tá falando aqui que eu tenho só 10 minutos. Professor, você abriu com a conta do curso? Ele eu abriu abri com a conta pessoal. Então acho que você vai ter que fechar e abrir de novo. Né? Vou ter que fechar e abrir de novo. O que vocês acham? Eu espero esses 10 minutos para fechar e abrir de novo? Se você quiser terminar a variação de entalpia, aí você fecha e abre outra. Beleza. Para não ficar conteúdo no meio, né? Então, não vou cortar. E aí, gente, é foda, porque, cara, eu tô com 2 contas, né? E aí eu acabei entrando na errada, desculpa. Bom, seguinte. Então, o que você vai considerar? Você vai considerar a pressão constante, tudo bem? Para todos os exercícios dentro de termoquímica a nível de ensino médio, tá bom? E aí, nessa condição, o que acontece? A variação de entalpia não é entalpia. Agora, a variação de entalpia, que é o quê? A variação de energia, certo? Ela vai se dar somente por meio de calor, de energia térmica. Ou seja, nesse ponto, nessa condição, você vai tratar variação de entalpia como variação de calor. Então, qual que é a conclusão aqui do rolê?
Nesse ambiente aberto, que é pressão constante, eu tenho que a variação de entalpia e a variação de calor, ó, é a mesma coisa, não tem diferença. Por quê? Porque a essa condição, a gente não vai considerar que você tenha as outras energias sendo liberadas. Tudo bem? Porque se os outros tipos de energia são liberados, a gente tem uma mudança na pressão, né? Significativa, digamos assim, tá? Então, gente, o que eu queria que ficasse como recado para vocês? Você não vai distinguir. No final das contas, no dia a dia, quando você for fazer o cálculo, vou fazer o cálculo da entalpia. Para você, cálculo de entalpia é cálculo de calor. Entendeu? Por isso que as pessoas acabam confundindo muito entalpia com calor e achando que é a mesma coisa. Por quê? Porque na prática, para ensino médio, você trata como a mesma coisa, por causa dessa condição muito especial, que é a pressão constante. Tudo bem? Então, coloquei até uma nuvenzinha aqui para vocês não lembrarem quando a gente for falar dos slides, tá? Então, na prática, a gente vai falar como calor e entalpia sendo a mesma coisa, né? Então, no dia a dia, acaba até escapando, tipo, calor e entalpia é a mesma coisa. Mas cuidado, cara, se você tiver uma prova dissertativa, por exemplo, e você escrever alguma coisa na sua questão de termoquímica dando essa ideia, você vai perder ponto. Tudo bem? Mesmo que você tenha, por exemplo, tido o resultado certo ali no seu cálculo. Beleza? O Samuel levantou a mão. Fala aí, meu velho. Samuel? Oi, deixa eu te perguntar. Eu não sei se eu Oi. entendi muito bem. A variação de calor é a mesma coisa que variação de temperatura também? Não, cuidado. Calor e Tá. temperatura são coisas diferentes, Samuel. Lembra do exemplo lá da água fervendo? Se você põe 1 litro de água fervendo ou 2 litros de água fervendo, qual deles você tem que tem mais calor para que ele atinja 100 graus Celsius? O de 2 litros. De 2 litros. Então, Certo, a entendi. variação de temperatura no de 1 litro e no de 2 foi a mesma. Agora, a variação de calor, não. Aham. Sacou? Justo. Calor e Beleza, entendi. temperatura são Obrigado, coisas viu? diferentes. Beleza? Calor é energia térmica, né? É a energia que vai ser a energia cinética da agitação daquelas moléculas. Agora, a temperatura é só a medida disso, né? Firmeza, obrigado, viu? Tudo bem? De nada, meu velho. Bom, gente, então é isso. Na prática, a gente vai considerar da mesma forma. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho o próximo slide aqui, também é sobre variação de entalpia. Não vou dar para fazer ele 5 minutos, então eu vou iniciar de novo. Tá bom, gente? Aí eu vou iniciar na conta do vetor. Então aguenta aí, eu vou mandar outro link lá no WhatsApp, tá? Beijo.